por José de Alencar se passa no início do século XVII, na Serra dos Órgãos, interior do estado do Rio de Janeiro, em uma fazenda às margens do rio Paquequé. A residência pertencia a Dom Antônio de Maris, fidalgo português e um dos fundadores do Rio de Janeiro. Junto a Dom Antônio vivia sua mulher, Dona Lauriana, e os dois filhos, Dom Diogo de Maris e Dona Cecília, uma moça meiga e travessa. Na residência também morava Dona Isabel, apresentada como sobrinha de Dom Antônio, mas na verdade era sua filha bastarda, fruto do envolvimento com uma índia em uma de suas expedições. Narrado em terceira pessoa, o romance é dividido em 4 partes, sendo eles do aventureiro, Peri, os Aimorés e a catástrofe. Profundamente descritivo, o narrador procura pintar cada detalhe da região, de cada casa e dos personagens, sobretudo do índio Peri, o herói que salvou Cecília de ser atingida por uma pedra que rolava colina abaixo e foi bem sucedido a fazer parte da família Maurice. A história contada no Povo Guarani por José de Alencar se passa no início do século XVII, na Serra dos Órgãos, interior do estado do Rio de Janeiro, em uma fazenda às margens do rio Paquequé. A residência pertencia a Dom Antônio de Maris, fidalgo português e um dos fundadores do Rio de Janeiro. Junto a Dom Antônio de Maris vivia sua mulher, Dona Lauriana, e os seus 2 filhos, Dom Diogo de Maris e Dona Cecília, uma moça meiga e travessa. Na residência também morava Dona Isabel, que era apresentada como a sobrinha de Dom Antônio, mas na verdade ela era sua filha bastarda, fruto do envolvimento com uma índia em uma de suas expedições. Narrado em terceira pessoa, o romance é dividido em 4 partes: os aventureiros, Peri, os Aimorés e a catástrofe. Profundamente descritivo, o narrador procura pintar cada detalhe da região, da casa e dos personagens. Sobretudo, o índio Peri, o herói que salvou Cecília de ser atingida por uma pedra que rolava colina abaixo e que foi bem-vindo a fazer parte da família Maris. Peri era um índio goitacá, e o escritor aproveitou para apresentar as fantásticas qualidades desses guerreiros em seu livro O Guarani, sendo essa, de certa forma, uma homenagem à tribo indígena, apesar do título do livro fazer referência aos Guaranis. Mas quem eram os índios goitacás? Certo dia, durante uma caçada em uma de suas expedições, Dom Diego matou por acidente uma índia da tribo Aimoré. Tal acontecimento gerou revolta na tribo, que prometeu vingança à família Maris. 2 índios aimorés passaram então a vigiar Cecília enquanto ela se banhava com a prima no rio. Entretanto, Peri estava sempre atento aos movimentos ao redor das moças. Ao perceberem que os índios inimigos se preparavam para atacar Cecília, ele os matou com uma pistola que havia ganhado de Dom Antônio. Uma índia aimoré que estava na mata conseguiu fugir e contar o ocorrido à tribo, desencadeando assim uma guerra. Após esse acontecimento, Dom Antônio ofereceu-lhe sua amizade, mesmo sendo branco, inimigo dos índios, conquistador de terras pertencentes à raça indígena. E Peri agradece oferecendo a sua amizade como um presente. Desde então, Peri se tornou o fiel protetor de Cecília, a quem chamava de Ceci. Era alegre, tímido e submisso a todas as vontades de sua amada. Mas Peri não era o único apaixonado por Ceci. Álvaro Sá, amigo da família, também era encantado pela moça e vivia oferecendo-lhe presentes e mimos. Ceci, porém, não tinha o menor interesse por esse fiel e elegante cavalheiro. Isabel, meia-irmã de Ceci, que era apaixonada por Álvaro. Na terceira parte do romance, a família Maris corre perigo. Loredano bola um plano para alcançar as minas de pratas e os índios aimorés decidem atacar a fazenda. Peri percebe a ampla vantagem do inimigo e, para salvar a família, ele se submete a um grande sacrifício. Sabendo que os aimorés eram canibais, Peri se envenena e vai para o combate. A ideia do índio era, ao morrer, a tribo iria se alimentar de sua carne e assim todos morreriam, porque a carne estaria envenenada. Essa seria a única maneira que o índio encontrou de proteger Ceci. Por fim, felizmente, Álvaro descobre o plano de Peri e consegue o salvar.
Os projetos de Loredano também não vão à frente e ele acaba condenado a morrer na fogueira. Após o desespero de Ceci diante da decisão do índio, Peria prometeu encontrar um antídoto que apenas os velhos pajés conheciam. Durante essa jornada, Álvaro e 9 companheiros foram cercados por mais de 100 aimorés e acabam morrendo em combate. Desolada com a morte de Álvaro, Isabel se suicida abraçada a seu amado para acompanhar o amado na próxima vida. Como tentativa de salvar a filha, Dom Antônio então batizou Peri, convertendo ao cristianismo. Entorpeceu Ceci com vinho e ordenou que os dois fugissem. Assim, Peri e sua amada Ceci vão embora em uma canoa pelo rio Paquequé. Ao despertar, Ceci vê, com certa distância, o castelo pegando fogo. Seu pai explodiu a residência com barris de pólvoras, matando a todos, inclusive os inimigos aimorés. Dali por diante, restava apenas ela e o seu fiel índio. Por fim, uma forte tempestade leva a água do rio. Peri cata uma palmeira no meio da mata, improvisa uma canoa e os dois somem no horizonte. Aqui sou português. Aqui pode respirar um coração leal, que nunca desmentiu a fé de um juramento. Nesta terra que me foi dada pelo meu rei e conquistada pelos meus braços, nesta terra livre, que tu reinarás Portugal, como viverás na alma de teus filhos, eu o juro. Não há dúvida, disse Dom Antônio de Maris. Na sua cega dedicação por Sicília, Peri, o índio, quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, o caráter deste índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou e salvou minha filha, a sua vida tem sido só ato de abnegação e heroísmo. Creia em mim, Álvaro. É um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Viu então sentado entre as guaximas 2 selvagens, mal cobertos por uma tanga de penas amarelas, que com o arco esticado e a flecha a partir, esperavam que Sicília passasse diante da fresta que formavam as pedras para despedirem um tiro. Guerreiro branco, Peri, primeiro da sua tribo, filho de Ararê, da nação Goitacá, forte na guerra, te oferece o seu arco. Tu és amigo. O índio terminou aqui a sua narração. Enquanto falava, um assomo de orgulho selvagem da força e da coragem lhe brilhava nos olhos negros e dá certa nobreza ao seu gesto. Embora ignorante, filho das florestas, era um rei, tinha a realeza da força. O que, porém, dava a esse plano um cunho de grandeza e admiração não era somente o heroísmo do sacrifício, era a beleza horrível da concepção, era o pensamento superior que ligara tantos acontecimentos que os submetera à sua vontade, fazendo-os suceder-se naturalmente e caminhar para um desfecho necessário e infalível. Cecília ouvia sorrindo e bebia uma a uma das suas palavras, como se fossem as partículas do ar que respirava. Parecia-lhe que a alma de seu amigo, essa nobre alma e bela, se desprendia do seu corpo em cada uma das frases solenes e vinha embeber-se no seu coração, que abria para recebê-la. Os Goitacás eram um povo que não cessava de guerrear seus vizinhos e não recebiam estrangeiros entre eles para negociarem. Quando eles não se julgavam mais fortes do que os inimigos, fugiam com ligeireza comparável à dos veados. Seu olhar feroz e sua fisionomia brutal os faziam ser temidos pelos colonizadores. Eles se distinguiam da maior parte dos indígenas do Brasil pela sua cabeleira, a qual deixavam cair pelas costas e só cortavam um pequeno círculo na fronte. Não se tratava com eles senão de longe e sempre com arma em punho, para reprimir o medo do apetite desordenado que se excitava neles à vista da carne branca dos europeus. As permutas se faziam à distância de 100 passos, amostravam-se de longe as mercadorias sem pronunciar uma palavra e cada um deixa ou toma o que lhe convém. Mas parece que a desconfiança era recíproca e que se os portugueses temiam serem devorados, os Goitacás não temiam menos a escravidão. Como se vê, tudo que norteava a atitude arredia dos índios de Campos era a manutenção de sua soberania e liberdade.
Aos portugueses, qualquer ato que impedisse a colonização era tido como criminoso, razão pela qual tão facilmente se disseminaram as histórias não sempre verdadeiras de canibalismo. Se os índios fossem pegos cortando uma cana ou um cacho de banana, atos que eram costume desde tempos imemoriais, seriam logo castigados ou escravizados. Sem compreender a punição, os índios logo se soltavam, retornavam à tribo para dar conta da violência que sofreram, despertando o compreensível clamor de vingança entre os seus. Os goitacás, então, atacavam os telhados dos colonos feitos de palha com flechas incendiárias para depois alvejarem seus moradores. Os colonizadores de tudo fizeram para exterminar os antigos habitantes da planície, dando a eles até roupas de doentes para que morressem em grande quantidade, muitas vezes a tribo inteira. No fim do século XVIII, os brancos colonizadores acabaram com esses índios todos através de uma epidemia de varíola propositalmente espalhada entre eles. Para a história dominante, os colonizadores foram heróis que desbravaram a terra selvagem, enquanto os índios eram apenas animais que se alimentavam de carne humana. Como vimos, a realidade não foi bem essa, e se alguém teve os direitos desrespeitados foram os índios, expulsos da própria terra, dos lugares que sempre habitaram. Então, o romance de Alencar, com o título de O Guarani, se refere ao heroísmo de um desses índios. Essas notícias sobre os goitacás foram contadas pelo Frei Vicente do Salvador no livro História do Brasil, em 1627. Sobre o autor, José Martiniano de Alencar, nasceu no dia 1º de maio de 1829 em Fortaleza e faleceu aos 48 anos com tuberculose, no dia 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro. Aos 11 anos, foi viver com a família no Rio de Janeiro, porque o pai, que era senador, possuía ambições políticas. José de Alencar formou-se em Direito e atuou como político pertencendo ao Partido Conservador. Foi eleito deputado-geral pelo Ceará, além de ter sido ministro da Justiça entre os anos de 1869 e 1870. Além de político e jornalista, José de Alencar teve uma vida intelectual profundamente ativa, tendo atuado como orador, crítico teatral e escritor. Ópera O Guarani. O compositor Carlos Gomes criou uma ópera inspirada no romance de José de Alencar. O espetáculo foi apresentado pela primeira vez na Itália, em Milão, no ano de 1870.